Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal da Paz. Estamos juntos, você e eu aqui para compartilharmos a palavra de Deus. Seja bem-vindo aqueles que se inscreveram recentemente agora no canal. É uma alegria, uma honra tê-lo aqui no nosso espaço, onde nós estudamos a Bíblia, claro, de uma forma bem de conta-gota, né? Porque não temos aqui um tempo grande para estudarmos a palavra de Deus, embora a gente sempre gaste aqui de 5 a 10 minutos, né, no nosso tempo aqui, mas para estudarmos com profundidade a palavra de Deus, nós precisaríamos de bastante tempo. De qualquer forma, né, nós podemos extrair, né, nós podemos pensar aqui dos textos que lemos grandes lições. Porque a palavra de Deus ela é abundante, ela é pródiga. O Espírito Santo ele tem um trabalho exponencial, ele potencializa uma palavra da Bíblia dentro do contexto, não é? Por exemplo, a passagem que vamos ler agora e que vamos fazer a nossa reflexão é impressionante como que numa frase, com 2, 3 palavras, Deus diz muitas coisas para nós. Então, vamos lá? Vamos compartilhar a palavra de Deus. A minha Bíblia já está aberta. A palavra de Deus, a verdadeira Constituição. No capítulo, quero ler com vocês o capítulo 5 e o verso 3, que é um versículo, é uma bem-aventurança, está dentro do capítulo das bem-aventuranças, não é? E eu quero ler apenas o verso 3 das bem-aventuranças, capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. Então vejam, ouçam aí, diz assim, bom, antes de ler aqui, bem-aventurado na Bíblia quer dizer feliz. Aqueles que são bem-aventurados são felizes. Esta é a tradução, o sinônimo. Então diz, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Como que são felizes? Como pode ser feliz uma pessoa que é pobre de espírito? Então nós temos que entender aqui o seguinte. Primeiro, a palavra pobre aqui, que está ligando a palavra espírito, ela não está relacionada a bens materiais. O sentido da palavra do grego aqui, eu fui verificar, pobre, a tradução é miserável mesmo. Então, pobre é o miserável, no sentido de esvaziar-se para que Deus possa agir. Ou seja, pobre é aquele que não tem nada. O miserável, quando você olha uma pessoa pobre, você diz, esse é um miserável, um pobre coitado. Pobre é aquele que não tem nada. Já ouviu alguém dizer assim, que quando há enchentes, há calamidades, catástrofes naturais, não é? Varre uma cidade, leva tudo, e os pobres é que perdem, né? E o que os pobres perdem? Os pobres não têm nada. Pobre é miserável, mas quando ele perde tudo, porque ele não tem nada. E o sentido aqui é exatamente esse, de pobreza de espírito, ou seja, felizes são aqueles que não têm nada no espírito, que são vazios para que Deus possa preencher. Porque os que são cheios de si mesmo, os que são arrogantes, que são orgulhosos, os que são vaidosos, os que são impetuosos, os que se acham, né, se pagam de poderosos, parece que são os imortais, não é verdade? Estes Deus não pode preencher, estes Deus não pode ocupar o espaço deles, porque o espaço do coração deles, figuradamente, está cheio. Agora, aqueles que se esvaziam de si mesmos, né, que se tornam pobres de espírito, pobres de necessidade do Espírito de Deus, então Deus pode preencher esses, e por isso é que
o próprio Cristo disse, né, porque foi Cristo que citou as bem-aventuranças, ele que criou estes pensamentos, isso veio da mente de Jesus, da mente de um Deus homem. Então, diz, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que se humilharem, aqueles que se esvaziarem a si mesmo, pobres de espírito, porque Deus é rico em espírito e ele vai preencher o vazio da nossa alma, da nossa vida, e nos tornaremos ricos de espírito, não mais pobres no sentido de não ter nada, de sermos necessitados das coisas do alto, das coisas de Deus. A salvação, a santificação, o perdão, o arrependimento, a confissão dos nossos pecados começa por aí, quando nós nos esvaziamos. Felizes são aqueles miseráveis de espírito que precisam da ajuda, da necessidade de um Deus que nos preenche com o seu poder, com o seu amor, com a sua justiça, com o seu perdão. Esta é a síntese da salvação, esta é a síntese do cristianismo. E quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, então nós podemos levar desta água, deste alimento que Deus nos concede para os famintos, para os pobres de espírito, aqueles que querem ouvir e sentem necessidade de um Deus que ama, que salva, que perdoa. Bem-aventurado, felizes são os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. São os necessitados. Deus só pode ajudar necessitados, os que se acham que estão bem, né? Se pagam de bem, que estão tudo certo, que gozam esta vida, não é? Vão na onda do grande filósofo brasileiro Zeca Pagodinho, que diz assim: e deixa a vida me levar. Infelizmente, mas você e eu queremos sim compartilhar a nossa fé, receber de Deus, da fonte inesgotável de toda a vida, de todo o poder, de todo o amor, da salvação, receber dele o perdão, a graça e garantirmos a nossa salvação em Jesus Cristo. Então baixe a sua fronte e feche seus olhos se puder. Vamos orar. Senhor meu Deus, como é duro recalcitrar contra os aguilhões, as correntes que nos travam, Senhor Deus, que nos prendem a esta vida tão cruel, esta vida que não nos leva a nada, esta vida que só nos rouba, que só nos tira a nossa alegria, os nossos sonhos, as nossas vidas tão preciosas. O mundo suga, Senhor Deus, o nosso sangue, o sangue que o Senhor nos deu. Mas Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz, nos dá agora do seu sangue para a nossa salvação. Senhor, faz esta transfusão de sangue em nossas vidas. O nosso sangue para nada serve no plano da salvação, mas o sangue que o Senhor tem, que foi derramado na cruz do Calvário, este sim nos purifica, este sim nos fortifica, nos alimenta, nos transforma e nos restaura. Por favor, é deste sangue que queremos. Assim oramos e entregamos a nossa vida em Tuas mãos, esvaziados, Senhor Deus, de todo orgulho, de toda arrogância, para que o Senhor encha a nossa vida com o Seu perdão e a Sua graça. Em nome de Jesus, rogando a presença do Espírito Santo, agradecidos oramos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.